Amém? Mateus capítulo 6, versículo 10. Acho que é um versículo bem conhecido. É a oração de Jesus, amém? Quando os discípulos perguntam para Jesus, pede para Jesus ensinar ele como orar. Jesus ensina eles, Jesus dá a oração do Pai Nosso. Quero pegar o versículo 10 da oração do Pai Nosso. Mateus 6, 10. Diz assim, ó: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra ou aqui na terra como é no céu. Amém? Então venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Na oração de Jesus aqui, a primeira parte que eu quero pegar ali com vocês, não sei se vai dar pra gente falar tudo hoje, mas a primeira parte eu creio que vai dar. Venha o seu reino. Ó, se Jesus teve que orar, quando os discípulos estavam ali, e eles não perguntou assim: Jesus, como que eu faço para receber um milagre? Como que eu faço para curar o enfermo, para curar o leproso, para expulsar o demônio? Os discípulos não perguntou isso. Eles perguntou assim: Jesus, como é que eu oro? Eles perguntou para Jesus, eles pediram para Jesus ensinar eles como é que eles oravam. Amém? E Jesus ensina para eles assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Ó, se o reino de Deus tem que vir, significa então que ele não está aqui, sim ou não? Se o reino tem que vir é porque ele não está. Glória a Deus, amém? Eu quero que o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente falar hoje sobre o reino de Deus, amém? Glória a Deus. E se der tempo a gente fala sobre a vontade de Deus, mas se não der, no próximo domingo a gente fala, amém? Então, o reino de Deus. Qual que era a mensagem de Jesus quando Jesus veio na terra? Se você viesse num culto onde Jesus estava pregando, quando ele veio na terra, você ia ouvir ele dizendo assim, ó: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos. Essa também era a mensagem do João Batista. João Batista dizia assim: arrependei-vos, sejam batizados para que vocês sejam salvos, porque está vindo o reino de Deus. A mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus, sobre o reino de Deus, amém? E que reino de Deus é esse? Como assim? Você vê, Jesus não pregou nada a não ser o reino de Deus. Vou explicar isso para vocês. Quando Adão pecou no jardim, ele entregou o domínio, o governo da terra nas mãos de Satanás, amém? Ele entregou algo que Deus deu para ele ao diabo. Então a Bíblia fala em Hebreus que de Adão até Moisés, a Monte Sinai, até chegar em Jesus Cristo, a morte reinou sobre o mundo. E aquele que tinha o poder, aquele que tinha a chave da morte, que era o diabo, né, que controlava a morte por meio do pecado, reinava sobre as pessoas, amém? Então por que Jesus falou: arrependei-vos e é chegado a vocês o reino de Deus? Porque naquele momento, o que governava, o que vigorava era o reino das trevas, amém? Por isso que essa é a mensagem de Jesus: arrependei-vos, quer dizer, o que significa arrependimento? Arrependimento significa mude a vossa mente, mude o vosso coração. Jesus deveria estar falando techuvá, né? Techuvá é a palavra hebraica para o arrependimento, quer dizer, volte a sua mente, seus pensamentos e seu coração a Deus, porque o reino de Deus está chegando, está próximo. Então arrependimento não é remorso, né? Tem pessoa que confunde arrependimento com remorso, que é aquela pessoa que fica se remoendo. Não, arrependimento é quando você reconhece que, estou errado e preciso mudar, amém? Você volta a sua mente, seus pensamentos e seu coração a Deus. Glória a Deus. Igor, o que é o reino de Deus? Que de fato, como ele é sobre isso que a gente vai falar, amém? Na oração que Jesus explicou para os discípulos, Jesus estava falando assim: quando vocês orarem, peça para que o reino do Pai venha e para que a vontade do Pai seja feita. Para que a vontade do Pai seja feita. O reino de Deus, ele é um reino invisível, ele é um reino espiritual. Então você não vê ele, mas ele está presente. Glória a Deus. Ó, a Bíblia fala que Deus fez os céus e a terra é dele, mas a terra ele deu aos homens. Então, tudo que vai acontecer aqui na terra, o homem também está incluso nisso. Vamos dizer assim, o homem também tem parte nisso. Glória a Deus. Então existe a vida de uma pessoa. Na vida de uma pessoa, só existe dois reinos que pode estar governando a vida dela. Ou é o reino de Deus, o reino dos céus, ou é o reino das trevas. Não tem um meio termo. Não tem um muro, amém? Glória a Deus. Então, ou é o reino dos céus, ou é o reino das trevas. Glória a Deus, amém? Igor, e como que eu sei que é o reino de Deus que está sobre a minha vida? A gente vai discorrer aqui
e você vai ouvir algumas coisinhas sobre o reino de Deus, mas é muito simples. Se você entregou sua vida para Jesus, se você creu em Jesus, o reino que governa a sua vida é o reino de Deus. Amém? Por que eu vou falar isso para vocês? Porque é importante vocês entenderem. Onde o reino espiritual, um exemplo, a pessoa está aqui vivendo a vida dela normal, dia a dia normal, só que se é o reino das trevas que governa a vida dela, o reino que governa a vida dela vai refletir na vida dela, amém? Tudo que ela fizer vai refletir aquele reino que está governando ela. Todas as ações, as atitudes, tudo que ela vier a fazer na terra, no seu dia a dia, na sua vida, basicamente o reino que te governa é o que vai refletir na sua vida. Estão entendendo? Amém? Se é o reino das trevas que governa a vida de uma pessoa, ela sempre está triste, depressiva, com doença, com pensamento de morte, com pensamento maligno, com pensamento de miséria, porque o reino que governa a vida dela é as trevas. Amém? O reino que está sobre ela, com pensamento de ódio, de ira, de raiva, aquela pessoa que não perdoa, a maldade. Muitas vezes ela diz assim: mas eu não sou mal, eu não faço coisa mal. Mas o problema não é o que você faz ou o que a gente faz, mas é o reino, é o Espírito que está sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Amém? Quero que vocês vão em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios 5, 20. Diz assim, portanto, somos embaixadores. Põe um versículo anterior, Thaís. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Põe o 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por meio de nós. Assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilie com Deus. O versículo 18, se eu não me engano, fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e todas as coisas. Quer dizer, na verdade, aquele que não tinha pecado, se tornou-se pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus Cristo veio na terra, ele inaugurou, ele trouxe para a terra o que se havia perdido. O que se havia perdido lá no jardim? A comunhão com Deus, o relacionamento com Deus e, consequentemente, o reino de Deus. Quer dizer, já não era mais a vontade de Deus que era feita na terra. Ou era a vontade do homem, ou a vontade do diabo. Deus não tinha mais o espaço, a liberdade que ele tinha, da mesma forma quando ele criou o universo, quando ele criou ali a terra, e colocou sobre o domínio de Adão. Amém? E a Bíblia fala que quando Jesus vem, Jesus ele traz de volta o governo de Deus sobre a terra. Jesus traz aquilo que havia se perdido. O que Jesus traz? Fala assim, Jesus trouxe a comunhão, a reconciliação com Deus. Se eu e você vivesse antes de Jesus vir na terra, por mais que a gente quisesse ter uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo, a gente até teria, mas seria limitado, não seria igual nos dias de hoje. Vocês vão entender, amém? O reino de Deus antigamente estava limitado ali à nação de Israel. Hoje o reino de Deus está dentro de cada um de nós que tem Jesus. Glória a Deus. O reino de Deus, fala assim, o reino de Deus, ele não se manifestou ainda na sua plenitude. Quer dizer, você não consegue ver ele em sua plenitude, só que você consegue ver expressões dele. Vou dar um exemplo para você. Eu vi esse exemplo, eu acho bem simples. Sabe quando você comprou uma casa nova? Você comprou uma casa nova e nessa casa tem muitos cômodos. E alguns cômodos lá dentro da casa que você comprou tá sem luz. E aí você faz o quê? Você troca a luz, sim ou não? Você vai lá, coloca a luz no banheiro, a luz na cozinha, a luz na sala. Vamos dizer que você esqueceu de colocar a luz na lavanderia. Então quer dizer que lá na lavanderia não tem luz, sim ou não? Então o reino de Deus hoje, se você é um filho de Deus, se você tem o Espírito Santo, por exemplo, e você trabalha no seu serviço, o reino de Deus está ali. Se você é um professor e dá aula numa escola, e você tem o Espírito Santo, o reino de Deus está. Estão entendendo? Se você é um empresário, tem uma empresa, e você tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo, o reino de Deus está. Está entendendo? Estão começando a entender? O reino de Deus vai aonde os filhos de Deus estão. Está entendendo? Aonde eu e você está, eu e você que tem um Espírito Santo, que entregou a vida para Jesus, esse é o pedágio para entrar. Lembra que Jesus disse para Nicodemos? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar e nem ver o reino de Deus.
Está entendendo? Então você que tem o Espírito Santo, você que tem Jesus, você que tem a fé em Cristo, aonde você está, ali o reino de Deus está. Está entendendo? Você está lá na sua faculdade, o reino de Deus está. Yuri, mas cadê o reino de Deus ali? O reino de Deus está em você. Você que conhece Jesus é a expressão do reino de Deus aonde você chega. Vou te fazer uma pergunta. No reino de Deus, tem doença? Põe Mateus 6,10, Thaís. Mateus 6,10. O que a gente acabou de ler? Quero explicar isso bem explicadinho. Ó. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no... Então você veio do reino dos céus, ou você crê em Jesus, Jesus trouxe o reino dos céus. E o reino a qual agora você pertence, tem doença? Tem miséria? Tem dor? Tristeza? Aflição? Sim ou não? Aí você que tem o reino de Deus, salvo em Cristo, chega em um ambiente, e você vê todas essas coisas. É através de você que o reino de Deus se manifesta. Você vê um irmão semelhante a você, preso em uma da situação que eu acabei de falar para você. Você sabe que o Cristo, o rei a quem você serve, tem poder de libertar a pessoa da condição que ela está. Vocês estão entendendo? Fala assim, um sinal. Fala assim, um sinal de que o reino de Deus está presente. Qual que é o sinal, a comprovação de que o reino de Deus está presente? No lugar onde o reino de Deus está presente, os espíritos malignos não conseguem ficar. Eles não suportam. Porque não tem como a gente fugir disso. É dicotômico. É o reino dos céus e o reino e a humanidade aqui no meio. Está entendendo? Só que cada ser humano, pessoalmente, particularmente, decide e escolhe a que reino quer servir. Estão entendendo? Amém? Quero que vocês vão em Lucas 11, 20. Lucas 11, 20. Lucas 11, 20. Ó. Aqui é Jesus operando a vontade do reino. Jesus é, e ele é, e era, né, nesse exemplo aqui, né, quando ele estava aqui na terra como carne, ele era o próprio rei desse reino. Ele era o próprio rei. E aonde ele vinha expressando a sua vontade, ó. Em Lucas 11, 20. Todavia, se pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, então contudo, ou com toda certeza, é chegado o reino de Deus sobre vós. Então Jesus ia andando, tem um episódio que Jesus, ele vai para a cidade de Gadara. A Bíblia fala que quando Jesus chega em Gadara, que ele pisa em Gadara, vem um homem endemoniado até ele e fala assim, o que tenho eu contigo? Vieste me atormentar antes da hora. O homem que estava endemoniado, a Bíblia fala que ele tinha uma legião de demônios, que ele dormia no cemitério, se cortava, as correntes não seguravam ele. Por quê? Quando uma pessoa que carrega o reino de Deus, carrega a presença de Deus, chega, o reino das trevas sabe. Está entendendo? O reino das trevas sabe. Então, um dos sinais, Igor, qual que é o sinal de que de fato o reino de Deus está em mim? E que de fato a presença de Deus está presente em mim? É quando os demônios são expulsos. Quando os espíritos malignos já não suportam mais. Você já não é mais aquela pessoa que é dominada, que é governada pela mente do mundo. Você já não vive mais como o mundo vive. Por quê? A Bíblia diz assim que quando você crê em Jesus, Ele transporta você do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você sai do reino das trevas, você sai debaixo da influência dos espíritos malignos, você sai debaixo de uma vã maneira de viver, você sai debaixo de vãs pensamentos e começa a viver agora o reino de Deus. Os seus pensamentos, o seu coração agora passa a funcionar, passa a acontecer como o reino de Deus acontece. Estão entendendo? No reino de Deus há o quê? Há perdão, a paz, a amor, a misericórdia, a bondade do próprio rei. O próprio rei é o exemplo de tudo aquilo que ele prega. Jesus fala sobre o amor. Quem é que deu a vida pela humanidade? Ele. Está entendendo? Então tudo que esse rei fala, antes dele falar para mim e para você, ele é o exemplo. No reino das trevas tem o quê? Tem ofensa. No reino das trevas tem o quê? Tem fofoca, tem desordem, tem malícia, tem tudo que é maligno. Mas e no reino de Deus? No reino de Deus é tudo ao contrário. No reino de Deus há pureza, há amor, há bondade, há perdão, há paciência, há alegria. Estão entendendo?
Então, o reino que está sobre nós vai decidir de que qualidade, que estilo de vida a gente vai viver nessa terra. Se a gente vai viver uma vida vazia, somente para os nossos próprios deleites, ou se a gente vai viver uma vida aqui, que aponta para a eternidade. Se a gente vai viver uma vida aqui, que as nossas atitudes, o nosso dia a dia, vou dar um exemplo para vocês. Você trabalha em alguma área da sociedade, sei lá, seja na escola, no hospital, por exemplo. O reino de Deus em você ali não vai ser só o serviço que você vai fazer, não é só o serviço que você está prestando. Eu vou trabalhar no hospital porque ser médico ganha bem, e aí eu vou fazer minha carreira, vou fazer minha vida. Essa é uma pessoa natural. Uma pessoa que tem o reino de Deus, que ela entende que é um propósito de Deus para a vida dela naquela área, ela vai fazer não pelo serviço, não pelo dinheiro e não pelo trabalho, mas pelo próximo. Porque ela entende que no reino que ela vive, o maior mandamento é o que? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e como a ti. Então muda. Vocês estão entendendo? Porque, Igor, mas por que eu não consigo ver? Já vou mostrar para vocês isso na palavra. Por que eu não consigo ver o reino de Deus? Por quê? Como assim? Porque ele não vem com aparência visível. O reino de Deus, a Bíblia fala, a gente vai ler, está no nosso interior. O reino de Deus vai falar da minha e da sua motivação. O que é isso? O porquê você faz o que você faz. Quando você tem o reino de Deus dentro de você, é isso. Vou dar um exemplo assim para você. Eu venho para a igreja porque... Isso é normal, amém? A gente vem para a igreja porque precisa de algo. É normal, amém? Não se sinta culpado. Todos nós precisamos, amém? Mas chega um momento que você amadurece. Chega um momento que você já não vem mais por uma necessidade. Você vem porque você está conhecendo o rei desse reino. Está entendendo? Vocês estão compreendendo? É perfeitamente normal vir para a igreja por necessidade, amém? E não se culpe e pedir as coisas para Deus. Deus se alegra quando você pede as coisas para Ele, porque isso é um sinal que você confia nele. Glória a Deus, amém? Mas eu estou falando que o reino de Deus dentro de nós, ele vai mudando as nossas motivações, ele vai mudando a nossa maneira de viver, ele vai mudando os nossos objetivos, vai dando para nós um propósito. Fala assim, propósito. E esse propósito sempre, igreja, sempre tem a ver com a eternidade. O reino de Deus, quando está instalado no seu coração, sempre ele aponta para a eternidade. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que não tem o entendimento do reino de Deus, que não tem o Espírito Santo, ela vai lá e aí um exemplo, ela ganhou muito dinheiro, ela é uma pessoa milionária, e aí ela pensa assim, não, eu acho que eu vou começar a dar comida para as pessoas na rua, vou fazer agora uma boa ação. Mas no fundo ela faz aquela boa ação para tentar expressar, ou para tentar preencher o vazio que está nela. Ou outros têm medo de, vou fazer o bem aqui para poder entrar no céu. Isso é uma pessoa que não tem o reino de Deus. A pessoa que tem o reino de Deus, ela entende que Jesus salvou a vida dela. Agora eu sou uma pessoa salva pelo sangue de Jesus. E todo o bem que eu faço para o próximo é para que a outra pessoa também conheça Jesus, para que ele também venha viver uma vida com Jesus. Está entendendo? O reino de Deus fala da motivação. Você olha para o seu esposo, para a sua esposa, você já não vê como uma pessoa com quem você casou, mais ou menos bonitinho ou feia, sei lá. Você vê alguém que é amado por Deus, assim como você é amado. Você vê que é aquela pessoa que Deus colocou do seu lado para que você constituísse família com ela. E aí você não vai adulterar. Você não vai querer outra mulher ou outro rapaz. Sua mente é de fé. Você pensa assim, não, eu vou ter um filho com essa esposa que Deus me deu, ou com esse marido. E a gente vai construir uma família. E a nossa família vai ser um exemplo aqui na terra do reino de Deus. Estão entendendo? O reino de Deus, ele se expressa, ele é transmitido por meio da igreja. E também por meio da família. A igreja é família. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo? Então o reino de Deus, ele está no interior das pessoas. No interior. E um dos sinais de que o reino de Deus está presente é os espíritos malignos ser expulsos. Aonde você vê, não vou dizer em todo lugar, porque tem pessoas que brincam com isso, mas onde você vê os demônios sendo expulsos. 2 fatores aconteciam quando Jesus andava pela terra. Os demônios eram expulsos e as enfermidades eram curadas. Porque muitas das enfermidades quem produzia era o próprio espírito maligno. Muitas vezes o demônio não entrava na pessoa e colocava a enfermidade, mas ele pegava a pessoa, é o que ele faz aí fora, prendia a pessoa num pecado, e aquele pecado abria-se porta para que entrasse todo tipo de doença. Vou dar um exemplo para vocês. Pega uma pessoa que tem dificuldade em perdoar, para você ver. Senta com ela e conversa. Ela sempre está triste, abatida, a alma pesada, a voz quase que não sai. Por quê? Porque está fechado ali. Está entendendo?
um canal onde fluiria, onde deveria, né? Onde originalmente deveria fluir a bondade, o bem de Deus. Tá entendendo? Estão entendendo? Então, o meio pela qual os espíritos malignos prendem as pessoas debaixo do reino deles. Imagina, igreja, se as pessoas que estão debaixo do reino das trevas descobrisse que o reino que ela serve é um reino mau, é um reino onde, vamos dizer assim, o príncipe desse reino ele só quer matar, roubar e destruir. Você acha que ela ia querer ficar lá? Sim ou não? E por que muitas pessoas ficam? Por que tem muitas pessoas lá? Porque o diabo é pai de uma coisa só: dá a mim. Então ele diz assim: tenha milhões e milhões de reais e você vai ser satisfeito. Tenha 5, 6 mulheres, tenha relação até você dizer chega e você vai ter satisfação. Sabe, hoje em dia a vaidade, né? Esteja na mídia, seja bem visto, aplaudido pelas pessoas, aclamado, e você vai encontrar satisfação. Então ele engana as pessoas. Só que as pessoas ficam buscando aquilo, como se aquilo fosse saciar aquela fome, aquela sede, ou aquele espaço no coração dela que só Deus pode fazer. Estão entendendo? Agora, debaixo do reino de Deus, Deus sempre vai te falar uma coisa. Fala assim: Deus sempre vai me falar a verdade. Ainda que a verdade muitas vezes, mas eu não concordo, mas não é bem assim, mas eu não aceito. Mas não importa, porque é quem Ele é. Ele não pode negar a sua própria natureza. Então, ainda que doa muitas vezes em mim e você, dói no sentido de que, mas não é bem assim, eu não aprendi bem assim, não... Quer dizer, nos confronta. Mas Ele sempre vai falar a ver como um pai. A Bíblia está escrita em Hebreus que é o bem dos filhos. Por isso Ele sempre diz a verdade. Se você está indo para um caminho de trevas, Deus vai falar: ei filho, o caminho para onde você está indo é um caminho de trevas. O diabo não. Se você estiver fazendo algo errado, ele vai ficar quietinho. Porque quanto mais bagunçado você estiver, mais alegre ele está. Estão entendendo? Glória a Deus. Fala assim: um sinal do reino dos céus é os demônios indo embora. Quero que vocês abrem Mateus, no capítulo 10 mesmo, Mateus 10, 32, Thaís, fazendo favor. Mateus 10, 32. Do mesmo modo agiu não, aqui está Lucas, Mateus 10, 32. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, eu o declararei diante do meu Pai que está nos céus. Está falando da pessoa que aceita Vou dar um exemplo para vocês. Aqui Jesus está falando sobre a pessoa que assume publicamente que crê em Jesus. Olha isso. Põe o próximo versículo, Thaís. E entretanto, qualquer que me negar diante das eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou na Bíblia de vocês pode estar escrito: qualquer que se envergonhar de mim, ou se envergonhar do meu nome. Ele está falando que naquele grande dia também vai o negar, também vai dizer que não conhece. Estão entendendo? Fala assim: o reino, quero que vocês prestem atenção. Fala assim: não é as pessoas. Fala assim: o reino das trevas, nesse momento, está combatendo contra o reino dos céus. Estou falando de coisas espirituais aqui, amém? Não estou falando de pessoas, estou falando de espíritos, amém? Espíritos, como assim? Espírito Santo, Jesus Cristo, o Espírito de Deus, os anjos. Do outro lado, Satanás e seus demônios, amém? Quer queira eu e você ou não queira, isso está acontecendo, é iminente, é inerente a gente, é inerente à nossa vontade. Glória a Deus. Qual que é a nossa vontade nisso? A gente escolher de que lado a gente quer ficar. Está entendendo? Entre o reino do céu, não estou falando de pessoas, estou falando de reinos. Fala assim: reino. Por que eu estou falando isso? Porque o próximo versículo que a gente vai ler, vocês vão entender como isso reflete no físico. Amém? Eu tenho certeza que algum de vocês vão se identificar também. Glória a Deus. Então, desde que a gente nasceu, desde que Adão caiu e Jesus veio e ressuscitou, quando a gente nasce, quando um bebê nasce, ele já nasce debaixo dessa guerra. Amém? Entre as trevas e Deus. Deus não está em guerra, né? Jesus já venceu. É o demônio que sempre fica querendo, amém? Dominar. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Amém? Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu, naquele grande dia. Ele está falando: qualquer que não quiser fazer parte do meu reino, eu não vou obrigar ele a fazer parte. Amém?
a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, o desejo de Deus é salvar o mundo inteiro. Mas por que o mundo inteiro não vai ser salvo? Por quê? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Essa coisa quem deu foi Deus. Então Deus te deu tanta liberdade que você tem liberdade para recusar até o próprio Deus. Amém? Se não fosse assim, Adão e Eva não tinham pecado. Não tinha espaço e liberdade para pecar. Amém? Então Jesus não quer ninguém, Deus não quer ninguém por obrigação, sabe? Eu tenho que estar com Deus. Deus deseja que as pessoas estejam com Ele com o coração voluntário. Glória a Deus. Amém? Por isso que Jesus está dizendo, aquele que me negar diante dos homens, naquele grande dia, eu também não o reconhecerei. Põe o próximo, Thaís. Olha as palavras de Jesus. Se você não tiver um entendimento espiritual, você não vai entender agora. Amém? Ou melhor, se uma pessoa pegar a Bíblia e não tiver o Espírito Santo para ler, ela não vai compreender o que ele está falando. Olha o que ele diz, não pensais que eu vim trazer paz a... Oxe, vocês estão pensando que eu vim trazer paz à terra? Não, eu não vim trazer paz, mas espada. Oxe, Jesus não é o príncipe da paz? Como assim ele veio trazer espada para a terra? Guerra para a terra? Não faz muito sentido isso não. Põe o próximo versículo, Thaís. E vai piorando, Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o seu pai e entre a filha, e sua mãe e entre a nora e sua sogra. Quer dizer, vai pior? Põe o próximo. Assim os inimigos dos homens serão os da sua própria. Vixe, eu que não vou servir Deus. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai entender isso de maneira agora você viu Jesus, vou sair brigando com todo mundo. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que uma vez que você, primeiro ele disse lá atrás, quem me negar diante dos homens, se você nega Jesus, automaticamente você está se declarando, seja consciente ou inconsciente, a favor do reino das... A Bíblia diz que aquele que me negar, ou aquele que... Eu quero que a Thaís coloque esse versículo para mim, eu acho que está em João, não coloca ainda, está em João 3:36, se eu não me engano, mas não põe ainda, Thaís. Jesus disse assim, que aquele que me negar, diante dos homens, como a gente leu, e tem outro versículo que fala assim, que aquele que não crê num filho, Jesus não vai condenar ele já está condenado. Então se uma pessoa não quer Jesus, não aceita Jesus, não quer receber Jesus, automaticamente ela já está se entregando, ela está dando liberdade para o reino das espiritual. Estão entendendo o que é espiritualmente? Fala assim, tudo que é espiritual, ele reflete. Fala assim, ele sempre reflete no físico. Isso assim, é 1 mais 2. É 2 mais 2, 4. Vai acontecer, amém? Glória a Deus. Se o espírito de paz está em você, aonde você for, vai ter se o demônio está na pessoa, aonde que ela for, vai ter guerra, vai ter tudo isso. Mas Igor, você está falando que Jesus veio, ou você leu aqui para nós que Jesus veio trazer espada e colocar o meu pai contra mim, minha mãe contra eu. Exatamente isso. É exatamente isso que acontece quando você decide crer em Jesus Cristo. Quando você decide crer em Jesus Cristo e aceitar Jesus, você está declarando guerra contra o reino das trevas. Está entendendo? Por isso que ele diz assim, eu não vim para trazer paz à terra, eu vim para trazer isso. O que uma espada faz? Ela divide. A Bíblia fala que a palavra de Deus é como espada, ela vai na divisa das medulas, dos ossos, das juntas e medulas, e faz divisão da alma e do espírito. Então ela separa quem são os de Deus e quem não são. Está entendendo? Então a guerra, a briga que Jesus está falando aqui, que vai ter na casa, na família, principalmente para os judeus daquela época, porque se a pessoa se declarasse a sua fé em Jesus, ela seria o quê? Perseguida. Lembra que Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu, vocês for perseguido por quem, Igor? Assim os inimigos dos homens serão sua própria família. Perseguido pelas pessoas que estão do seu? Por que elas me perseguem? Porque elas não gostam de mim? Não. Porque elas ainda estão debaixo da influência, do domínio do reino das... Só que o reino dos céus está em você, e através de você os olhos delas vão se abrir. O reino de Deus está sobre você. Vocês estão entendendo? Então você veio para Jesus, agora se abriu para você o entendimento. Agora você sabe o que é eternidade, você sabe o que é a vida eterna ao lado de Deus. Mas a pessoa que está ali vivendo no seu dia a dia, presa pelo mal, pelo reino das trevas, ela não sabe.
E aí ela começa a ver você vivendo uma vida diferente, tendo atitudes diferentes, pensando de um jeito diferente, e para ela aquilo não faz sentido. Mas peraí, isso não faz sentido. Ou aquela palavra que a gente sempre escuta, né? Agora, só porque você começou a ir para a igreja, você está diferente. Na verdade não é por causa da igreja. É por causa do reino de Deus. Estão entendendo? Vocês entenderam porque Jesus falou que viria a espada? Porque as pessoas que estão do seu lado muitas vezes não vai compreender. Mas você sabe o que aconteceu com você e para onde você está indo. Glória a Deus. Então é inerente essa guerra, igreja. E se a gente ficar inconsciente com relação a isso, coisas ruins vão acontecer e a gente vai pensar que é Deus que está causando. Porque a gente fala, não, o diabo, a gente tem que ter entendimento. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então eu e você, quando a gente está debaixo do reino de Deus, quando a gente começa a viver, a se render à vontade de Deus, a gente começa a desfrutar, a presenciar na nossa vida pessoal, familiar, particular, onde você estiver, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Glória a Deus. Amém? Quero que vocês vão 1 João 3:8. 1 João 3:8. Segura o versículo aí, Thaís. 1 João 3:8. João 3:8. Ó, aquele que vive habitualmente ou deliberadamente, né, no pecado é do de. Como que eu sei que uma pessoa, igreja, eu quero explicar isso para vocês. Tem pessoas que falam assim, não, eu não posso dizer que tal pessoa é do diabo. Quando fala que uma pessoa é do diabo, não significa que o diabo fez ela, ou que ela é do diabo. Significa que a vida que ela está vivendo, as práticas que ela está tendo, condiz com o reino das. Se você vê uma pessoa matando, se você vê uma pessoa mentindo, se você vê uma pessoa fazendo aquilo que é maligno, aquilo que é contrário aos valores de Deus, que reino está debaixo da vida dessa pessoa? O maligno. Estão entendendo? Não dá para tampar o sol com a peneira. Glória a Deus. Ó, e aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde do princípio. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Tá bom, Igor, então eu vou julgar essa pessoa que está matando, roubando. Não, agora vocês vão entender o papel que você que está no reino de Deus deve fazer e de que maneira você deve pensar. E como a sua vida, pessoalmente, particularmente, afeta e influencia tudo isso. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, o reino de Deus veio para destruir as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Matar, roubar e destruir. Então, à medida que o reino de Deus vai avançando, à medida que o reino vai crescendo, as obras do diabo vão sendo destruídas. Glória a Deus. Amém? Compreenderam? Então, à medida que o reino de Deus vai crescendo, as obras do diabo vão sendo destruídas. Igor, mas como que o reino de Deus pode crescer se eu não estou vendo o reino de Deus? Como que ele pode estar crescendo se não dá para ver ele? Ele é um reino invisível. É muito simples. Fala assim, o reino de Deus se move aonde está um filho de Deus. Então, aonde um filho de Deus está, ali está também o reino de Deus. Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se você hoje, vou dar um exemplo aqui, se você hoje se tornasse o chefe de uma grande empresa, ou se você se tornasse um diretor de uma grande escola, uma pessoa que exerce uma certa função e influência sobre a sociedade, e dentro de você habitasse o reino de Deus, Jesus, o Espírito Santo, a fé em Cristo, de que maneira você regeria essa escola, essa empresa? Você roubaria? Sim ou não? Você mentiria? Você desviaria dinheiro? Sim ou não? Você beneficiaria um em demérito dos outros? Sim ou não? Sim ou não? Por que você não faria isso? Porque os princípios e os valores que está dentro de você é de acordo com o reino que você está debaixo. Estão entendendo? Glória a Deus. Por isso que o reino de Deus ele se manifesta aonde tem um filho de Deus presente, igreja. É muito simples. Aonde tem um filho de Deus, com a presença de Deus, com o Espírito Santo, ali está o reino de Deus. Ali você consegue ver. Por que você vem à igreja? Por que você ouve o pastor pregar? Porque você vê o reino de
Você não vê ele na sua totalidade, mas é como aquela luz do quarto. Nossa, naquele cômodo ali tem luz. Estão entendendo? Suponhamos que tem uma... Esse daqui devia estar muito jovens aqui dentro, hein? Suponhamos que tem uma área da sociedade que está em escuridão, sei lá. E aí vai um reino, um filho de Deus enviado para aquele lugar. O que vai acontecer ali? Vai chegar a luz. Lembra o que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Vocês estão entendendo? Igreja, para Deus resolver o problema da terra, Deus enviou uma P? Jesus. Estão entendendo? Meu Deus, agora eu fui longe. Eu falo assim, os filhos de Deus têm o poder de paralisar as obras das trevas. Quando Jesus veio na terra, ele destruiu aquilo que fazia com que os demônios tivessem livre acesso à vida das pessoas. Por isso que quando as pessoas estão debaixo do reino de Jesus, o mesmo poder, a mesma autoridade que Jesus tinha, Jesus agora delegou aos filhos do reino. E os filhos do reino aqui, é como se fosse Jesus. Agora aquele versículo que a gente colocou, 2 Coríntios 5, 21, fala que somos embaixadores do reino de Deus. Está entendendo? Aonde você está, é ali que o reino de Deus vai se mover. Você é um diplomata do céu. Você é um embaixador do reino de Deus. Estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Então fala assim, Deus me deu poder para paralisar, para imobilizar o reino das trevas. Eu e você não temos o poder de destruir o reino das trevas, porque isso Jesus vai fazer quando ele vir. Mas se você vê o reino das trevas atuando na vida de uma pessoa, você pode dizer, basta. Vocês estão entendendo? Você pode orar, você pode ter alguma ação com relação à vida daquela pessoa, e a obra das trevas ser parar ali, paralisada. Estão entendendo? Compreenderam? Vai em Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Lucas capítulo 17, versículo 20. Igor, fala assim, Igor, o que é o reino de Deus? Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda, os fariseus queriam ver algo físico, uma coisa assim, meu Deus, quando se daria a vinda do reino de Deus? Jesus explicou-lhe, não vem o reino de Deus com aparência, ou na Bíblia de vocês está escrito, o reino de Deus não vem com aparência visível. Glória a Deus, amém? Então o reino de Deus ele não vem com aparência visível. Igor, se o reino de Deus não vem com aparência visível, então o que é o reino de Deus? Abre em Romanos capítulo 14, Thaís. Capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. O que é o reino de Deus? Fala assim, a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia explica. Ela dá a pergunta e a resposta. Romanos 14, 17. Os fariseus queriam ver algo físico. Os fariseus queriam ver algo palpável, algo que eles pudessem tocar. Jesus disse assim, não, o reino de Deus ele não vem com aparência visível. Ele é invisível. O que é invisível? Ele é espiritual. Está entendendo? Espiritual. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Quer dizer, não é coisas físicas. Mas ele é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Vocês entenderam? Ele é justiça, paz e alegria no Espírito. A justiça aqui vai falar de que somos justificados agora por meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus trouxe para mim e para você completa justificação diante de Deus. Eu e você agora não deve mais nada para Deus, porque o próprio Deus pagou a nossa dívida. Então a gente, aos olhos de Deus, é declarado justo. É um estado de justiça. Amém? Glória a Deus. A paz aqui, não é a paz que a pessoa fica deitada e alguém dando uva na boca dela e ela na rede, não. A paz aqui é o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. E sendo justificado, pois, temos paz para com Deus. Agora você consegue ter uma comunhão com Deus e você tem paz, a paz entre você e Deus. Deus não está lá de cima,
esperando para te condenar. Muito pelo contrário. Agora Deus está alegre por ter você na presença dele. Então, a paz entre você e é uma paz que vai falar de comunhão. Você agora pode ter comunhão com Deus. Glória a Deus. Igreja, vou falar algo aqui muito importante. Não se engane. Tem pessoas que ela está com a vida. Você olha para ela, você vê a vida dela debaixo do reino das trevas, sendo dominada pelas trevas. E aí você vai falar de Jesus para ela, ela fala: não, mas eu já estou com Deus aqui. Deus já está no meu coração. Vocês estão entendendo? E se você falar de Deus para ela, ela tem uma coisa aí para te ajudar. Quando você fala de Deus, tá assim todo mundo conversando, de repente você falou Deus, as pessoas ficam com medo, ficam meio culpadas. Pode ter certeza que elas estão debaixo do reino das... Porque o reino das trevas vai mostrar para a pessoa que as falhas, que os pecados dela é muito grande e Deus não pode aceitar ela. Ele vai distorcer a verdade. Ah, só, tá vendo? Você fuma, você bebe, você mente. Você não pode ir para a igreja, você não pode ter o Espírito Santo. Quando na verdade, para isso se manifestou o Filho de... para desfazer as obras do maligno. Glória a Deus. Amém? Compreenderam? Agora uma pessoa que está debaixo do reino de Deus, ela tem paz com Deus. Ela sabe que Deus não vai condenar ela. Porque embora ela tenha fraquezas, quem está aperfeiçoando ela é o Espírito Santo. Ó, a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Isso aqui é bem profundo, queria ter algumas horas para falar com vocês, mas vou resumir, amém? Uma vez que você tem o Espírito Santo, dentro do seu espírito, não da sua alma, do seu espírito, tem alegria. Igor, se tem alegria, por que eu não sinto? Porque a sua alma precisa se quebrar. Vou dar um exemplo, ontem quem estava no vale ontem? Quem viu aquele povo dando risada, cheio do Espírito Santo? O que era aquilo? O reino de paz e alegria, ou na Bíblia de vocês está escrito gozo no Espírito. Por que eles estavam sentindo aquela alegria de rolar no chão? Porque o coração deles estavam aquebrantados. Essa mesma alegria está dentro de você? Igor, como assim? Se você tem o Espírito Santo, está escrito em Gálatas. Porque os frutos do Espírito é o que? Paz, alegria, amor, a fé, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, quer dizer, e alegria também. Então todos os frutos do Espírito está dentro do seu É aí que os cristãos perdem, que está dentro do Espírito. Só que se eles aquebrantar o coração, submeter os pensamentos, aquebrantar os pensamentos, ele sente na alma. Porque tem muitos cristãos que vivem só pelo que sente. Mas quando você se aquebranta, você começa a provar na sua alma, no seu coração, nos seus pensamentos. Sabe, Deus para você não fica aquela pessoa distante que está lá no céu. Você sabe que Ele está aqui e agora. Estão entendendo? Amém? Vou encerrar já com vocês. Então fala assim, o reino de Deus, Ele está dentro de mim. O reino de Deus, ele não vem com aparência visível. Ele está dentro de você. Você que tem o Espírito Santo, o reino de Deus está dentro de você. Ó, quero que vocês tenham essa visão sobre vocês mesmos. E aonde você vai, Deus está indo. O que você fala, quando você fala alinhado com a palavra de Deus, é Deus fala. Vocês estão entendendo? Quando você vê uma pessoa debaixo da opressão, debaixo de algo ruim, ou presa no pecado, você fala do amor de Deus. Você fala de Deus para ela. E se de fato você tem comunhão com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, o reino de Deus se mani, ela pode olhar para você e ficar séria, mas lá dentro dela, o Espírito Santo está convencendo. Glória a Deus. Tem pessoas, igreja, que de fato, elas têm prazer. Na verdade, a mente, o coração já está tão condicionado com as coisas das trevas, que ela tem prazer pelas coisas malignas. E aí só um extremo, muitas vezes, né? Só um extremo sofrimento para poder fazer ela se quebrantar. Mas tem outras pessoas, fala assim, tem outras pessoas que estão só esperando eu falar de Jesus. Tem outras pessoas, Jesus disse assim, os campos está pronto, os campos estão brando. Tem outras pessoas que estão só esperando. Mas aonde, Igor? Você quer que eu pegue uma caixa, vou para a praça falar de Jesus? Lá no seu trabalho, na sua escola, faculdade, serviço. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele é semelhante a um fermento. Você põe muito fermento na massa para crescer? Sim ou não? Você põe mais ou menos um pouco? Se você virar um vidro de fermento, acontece que o bolo estraga. Mas se você colocar o fermento na medida, o bolo fica
Glória a Deus. Jesus vai colocar a medida certa na sua boca. Para quando você entrar na sua casa, na sua família, na sua empresa, você declarar as palavras de Deus. E você vê o reino de Deus sendo manifesto naquele lugar. Quando o Filho de Deus fala, a palavra de Deus é o próprio Deus se movendo. Glória a Deus. Amém? Fala assim: não vou me envergonhar do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Não vou me envergonhar. Eu sei que a minha geração tem pessoas que envergonham de falar que é cristão, que é crente. Eu não vou me envergonhar. Uma, porque eu não sou crente. Eu sou filho do Deus vivo, filho do Deus Altíssimo. E de maneira nenhuma eu vou me envergonhar. De maneira nenhuma eu vou me envergonhar de servir a Jesus. Vocês estão entendendo? Os demônios, quando estão enganando as pessoas, estão debaixo do reino das trevas. Você vê que as pessoas não medem esforço para mentir. Ela diz preto aqui, um minuto ela já está dizendo branco. Ele não tem moral, a moral é distorcida. Eles são ousados no que fazem, sim ou não? Do mesmo modo, você e eu, filhos da luz, temos que pedir a Deus a mesma ousar. Está escrito em Timóteo, se eu não me engano, porque Ele não vos deu um espírito de temor para que vocês andem com medo, mas Ele deu a vocês um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Quer dizer, você tem amor, poder, mas é equilibrado. Sabe a hora de falar e a hora de ficar? Fala assim: o poder de Deus. Eu vou falar. Fala assim: o poder de Deus está disponível. Fala assim: os anjos de Deus está disponível. Fala assim: o Espírito Santo está disponível. Fala assim: os céus. Fala assim: os céus está disponível. Fala assim: os céus estão abertos. Jesus disse assim para Natanael: Natanael, você vai se maravilhar quando você ver os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Ei, você que tem Jesus, pare de andar como um coitadinho, pare de andar como um miserável, porque os céus respondem aquilo que você fala. Talvez na terra, para os homens, você não tem valor. Na terra, você é só o crente que vai para a igreja. Na terra, você é só a mulherzinha que vai para o culto, que usa saia, usa blazer, que não bebe, não fuma, não usa droga. Mas nos céus, você é muito amado. Muito amado. Ei, você tem que andar com a mente do céu, com o pensamento do céu, não como a terra pensa. Se você andar como a terra, você vai balizar a sua vida com quem serve as trevas. Quem serve as trevas diz que boa coisa vai ser quando você ficar rico, enquanto que você diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Se você for na tradução, no hebraico diz: e de nada terei falta. Quer dizer, ainda que me falte uma coisa, ainda que me falte uma coisa momentaneamente, mas o que de fato eu preciso, eu não tenho falta, que é a presença de Deus. Se você é filho de Deus, que tem o Espírito Santo, que tem Jesus, pensar como o mundo pensa, você vai balizar a sua vida, os seus pensamentos com o resultado deles. O resultado deles é o que? A riqueza, a luxúria, a destruição, tudo que não presta. E você vai olhar para você e falar: poxa Deus, mas olha aquela pessoa, nem tem o Senhor, está prosperando. Ele não está prosperando. Segundo o reino que ele vive, aquilo ali é o que é bom. Segundo o reino que ele vive, trair a esposa, fazer aquilo que é mal, é bom. Você não pode se balizar com quem serve as trevas. Quem é o meu e seu espelho? Jesus Cristo. Ele é o meu e seu espelho. Vocês estão entendendo? Ele é o nosso espelho. Ele é o nosso parâmetro. É para Ele que eu olho, para ver se está tudo indo bem. Tem situação, tem circunstância se manifestando? Tem, mas eu estou na fé, estou com o Espírito Santo, então está tudo certo. É só continuar caminhando. Está entendendo? Não balize a sua vida com quem vive no reino das trevas. Não balize a sua vida. Não pense como uma pessoa carnal, como uma pessoa natural que não tem o Espírito Santo.
A Bíblia fala que se vocês têm Jesus, se nós temos Jesus, nós temos também a mente de Cristo. Eu vou falar só uma coisa que a mente de Cristo tem. Só uma. Fala assim, a mente de Cristo, ela pensa na eternidade. Se Jesus fosse pensar naquele momento de sofrimento ali, ele tinha ido para a cruz? Sim ou não? Não. Como homem ele disse que, Pai, aparta de mim esse, todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Pai nosso que estás no, santificado seja o teu, venha a nós o teu, e seja feita a sua vontade. Se você pensa com a mente eterna, você sabe que o momentinho de circunstância, de aflição que você está passando, não há de se comparar com o peso de glória que há de ser revelado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a morte de cruz, e ignorou, não levou em consideração as ofensas. Quer dizer, os homens cuspiu nele, bateu nele, ele não fez nada, ele ignorou. E lá na cruz, o que ele disse? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Você acha que Jesus estava pensando naquele momento de cruz que ele estava? Jesus estava pensando na eternidade. Eu sei que eu vou ser crucificado aqui, mas depois de 3 dias, a morte, o diabo, o poder do pecado vai ser destruído da face da terra. E agora a humanidade, eu e você agora, pode entrar sem culpa na presença de o reino de Deus. Agora pode ser instalado na terra. Tem uma notícia para você. O reino, o meu e o seu reino, hoje ele é em vi. Por isso que os homens desprezam. Hoje você olha para o mundo e fala, nossa, mas o mundo está tão maligno, parece que vai de mal a pi. Porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E a Bíblia fala que o maligno, ele governa por um pouco de tempo sobre esse mundo. E eu e você que parece que serve a Deus, parece que está meio na esquina, no escanteio. Na verdade não, igreja. Na verdade, esse mundo hoje é influenciado e governado pelo maligno, pelo espírito maligno. O reino de Deus, ele vem como fermento. Ele vem ali só devagarzinho, ganhando as pessoas, tirando as pessoas das trevas. Porém, entretanto, vai chegar um dia que o reino de Deus vai se manifestar na sua plenitude. Sabe o que a Bíblia diz? Que naquele grande dia, todo olho o verá. E aquilo que os homens não vê hoje, que os homens pensam que é só crente, que vai para a igreja, religião, sei lá o que eles pensam, também não me importa. Naquele grande dia, a Bíblia fala que eles vão se arrepender. A Bíblia fala que os homens clamarão para que a pedra caia sobre ele e o mate, mas não vai ter mais morte. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão entendendo? O reino que você serve, ele é inabalável. O reino que você serve aqui na terra, ele vai se expressando como a luz, vai tendo expressões, mas no reino espiritual é ele que governa. Por isso, aonde um filho de Deus chega, espiritualmente falando ali, quem governa é ele. Vocês estão entendendo? Tem pessoa que corre do diabo. Quem tem que correr, o diabo que tem que correr de você. Porque sobre você está o sangue de The blood for Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Por isso não ande, Igor, mas por que o sangue de Jesus está sobre mim? Por que eu ando assim? Porque você precisa conhecer a palavra. Você precisa renovar o seu entendimento com a palavra. Aí você vai conhecer o que lhe foi te outorgado, o que lhe foi te dado gratuitamente. Está entendendo? E aí você não vai ser mais um cristão imaturo. Você vai ser um filho e uma filha maduro. Você vai compreender bem todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Fala assim, o reino de Deus, ele está vindo sobre a terra. Fala assim, o reino de Deus, ele se manifesta sobre a terra através de mim, de você. Quantos de vocês têm o Espírito Santo? Levanta a mão. Isso é pessoal, hein? Isso é pessoal. Igor, tenho certeza que o Espírito Santo está em mim.
Eu tenho essa certeza, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o reino de Deus está em você. Porque não é aqui fora, é aqui dentro. Onde você chega, a paz chega. Vocês estão entendendo? Igreja, a última coisa eu encerro. Não dá para você ter o reino de Deus, ter o Espírito Santo e se nutrir a sua alma, nutrir o seu coração com as informações da terra. Tem como? Sim ou não? Não tem como. Tem como um bebê usar o bebê comer feijoada, mas chega uma hora que o filho cresce e come feijoada também. Não tem como o ser humano se alimentar de capim? Sim ou não? Ele até come, sim ou não? Mas é gostoso? Sim ou não? Porque aquela comida não foi feita pra? Não foi feita pra ele. Deixa eu te falar a comida que foi feita pra você. Jesus disse assim, aquele que tem fome, vem a mim. Aquele que tem sede, vem a mim. Você tem que se alimentar do que é do céu. Igor, se alimentar como assim? Você quer que eu coma a Bíblia? Mas espiritualmente falando, a Bíblia diz assim, Jesus disse, melhor dizendo, as minhas palavras são um espírito e tudo aquilo que você ouve vai alimentar o seu coração, seja bom ou seja ruim. Se você só ouve o que não presta, se você só dá ouvido para o que não presta, para notícia negativa, para coisa ruim, você vai andar sempre entristecido, frustrado, cabisbaixo. Porque o que vai governar o seu mundo interior, seu coração, seus pensamentos, é essas notícias. Agora você se alimenta da palavra, se você ouve a palavra, você vai pensar na eternidade, você vai pensar nas coisas pensar aí nas coisas que são de cima, onde Cristo está assim, aí você vai ter fé, igreja. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra quando você começa a alimentar o seu coração do que vem do céu, Aí você não anda mais como um homem da terra, você começa a andar como um homem pro homem da terra. Quando uma pessoa está doente, ele vai para onde? Quando tem aquela doença que passa no raio-x, passa no remédio, psicólogo e não acha. O homem da terra faz o quê? Fica de desespero. E o homem do céu faz o quê? Sai, em nome de Jesus. O homem do céu já vê o que está por trás. Porque o espiritual discerne bem todas as coisas. Então é todas as coisas. Estão entendendo? Viva como um homem do céu. Viva como uma mulher do céu. Uma mulher do reino de Deus. Glória a Deus. Amém? Fala assim, tem pessoas esperando só a minha boca se abrir para conhecer Jesus. Igor, mas eu vou pregar a Bíblia inteira para a pessoa nem conhecer a Bíblia não. Se você disse que tem o Espírito Santo, não é possível que você tenha o Espírito Santo e não teve uma experiência, o Espírito Santo nunca te trouxe um versículo, uma palavra. Não é possível que você não tenha relacionamento com Deus, porque quem tem o Espírito Santo tem comunhão com. Fale da sua comunhão com Deus. Se você quer ir mais fundo, fale da palavra, mas fale o básico. Jesus ama você, quer salvar a sua vida, quer salvar você desse mundo de trevas e te levar para a eternidade ao lado dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos têm essa fé? Eu creio que o Espírito Santo vai derramar uma ousadia sobre nós, para falar com intrepidez. A Bíblia fala que uma vez os apóstolos estavam pregando, e eles foram lá e pregaram, e os homens bateram neles. Aí, em vez deles parar, ele voltou para a igreja e falou: Deus, me dá mais ousadia, me dá mais coragem, que eu quero voltar lá e pregar. Em vez deles parar, eles falaram: Deus, eu quero mais. Vocês estão entendendo? Que não vai parar por qualquer tristezinha, por qualquer coisinha. Pessoas vibram. Glória a Deus. A gente não consegue isso sozinho, tem que vir o Espírito Santo. Vou encerrar. Glória a Deus. Vou ler 2 versículos aqui, a gente vai encerrar já. Meu Deus. Abre Atos, Thaís, 8. Atos 8, 5. Vamos rapidinho para vocês entenderem. Fala assim: o reino de Deus, quando ele chega, acontece sinais. E indo Felipe para uma cidade de Samaria, Atos capítulo 8, versículo 5. Indo Felipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo, falava do Evangelho, falava de Deus, falava do amor de Deus. Põe o próximo versículo. E assim que o povo ouviu a Felipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Põe o próximo versículo.
Portanto, que sinais é esse que acontecia? Aqui Jesus já tinha subido aos céus, o Espírito Santo, eles tinham acabado de receber o Espírito Santo ali. Atos estava quentinho ali o fogo do Espírito. Felipe desce para Samaria e começa a anunciar o Evangelho. A Bíblia fala que quando ele começa a andar, os demônios começam a manifestar. Somente dele descendo e chegando, entrando na cidade. Lembra de Pedro? Pedro vai entrando e a sombra passa sobre as pessoas. A Bíblia fala que os homens da cidade pegavam os doentes, colocavam nas ruas, para que quando Pedro passasse, se a sombra dele tocasse, curava. Por que isso acontecia? Porque o que estava sobre ele era o reino de Deus. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros. Então Felipe ia chegando, pregando, anunciando, e os demônios iam manifestar e saindo. Portanto, os espíritos imundos abandonavam muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. Põe o próximo. Não, só daí mesmo, Thaís. E por esse motivo a grande alegria sobreveio sobre a cidade, fruto do Espírito do reino. Amém? Alê? Quando uma pessoa sai, igreja, debaixo do jugo do reino das trevas, ela se torna uma pessoa alegre, porque a vida passa a entrar no coração dela, o engano sai, a mentira sai, a ilusão maligna sai, e ela respira, tem vida. Glória a Deus. E por esse motivo grande alegria se tomou pela cidade. Último versículo, Atos 19:12. Coloca aí, Thaís, fazendo favor. Atos 19:12. Aqui é Paulo, a mesma coisa. Paulo saía para anunciar o Evangelho, e de tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes, e estes eram. Então ele pegava um lenço e levava até uma pessoa que estava doente, na cama, debilitada, ou estava debaixo de alguma opressão maligna. O que acontecia? Essas pessoas estes eram curados de todas as suas enfermidades. Não só cura, mas o que acontecia? Assim como os espíritos malignos eram expelidos, expulsos. Glória a Deus. Amém? Então fala assim: sinais. Deus quer que você viva esses sinais, para que você comprove, para que você veja que o reino de Deus, que o reino dos céus está aberto em seu favor, para que você não tema, para que você não fique com medo quando vier a perseguição, quando vier, como a gente leu lá, pessoas que talvez estejam ao seu redor, te entristeçam. Em vez de você se abater e se entristecer, você vai ter ainda mais fé. Glória a Deus.